Sejam todos bem-vindos aqui no canal Assunto do Dia. Trazemos aqui um jornalismo sincero, com fontes na tela, sempre para provar para vocês que nós estamos aqui à disposição e trazendo sempre a verdade. Eu peço que você nos ajude deixando um like, compartilhando este vídeo ao máximo que você puder e ative o sininho para ser notificado todos os dias quando você aí ativar a sua inscrição. E agora eu trago uma notícia com uma verdadeira explosão dentro lá da Suprema Corte após congressistas dos Estados Unidos se levantarem aí em defesa não somente do ex-presidente Bolsonaro, como também da liberdade de expressão. Congressista dos Estados Unidos pede sanções contra o ministro Alexandre de Moraes e pede mais urgente uma lei para que seja aplicada ao ministro e ele receba as consequências de sua decisão. Nós vamos falar sobre isso mais aqui no nosso canal. Eu peço que você não saia, fique até o final, pois é muito importante a sua presença. A nossa fonte é da Gazeta do Povo, é de hoje, 25 de fevereiro de 2025. Nós viemos aqui, sim, trazer o que está acontecendo no mundo. Vocês acham que as decisões e ações do ministro Alexandre de Moraes vão ficar por isso mesmo? Vocês acham que os Estados Unidos já não estão criando aí ações que podem acabar de vez com o autoritarismo? E falando em autoritarismo, existe lá na Câmara dos Deputados uma PEC de decisões monocráticas, uma PEC anti-STF. Quando será que Hugo Mota vai colocar a mão na consciência e ver que tudo o que está acontecendo, ele já deve ter acompanhado de fora quando ele ainda não era presidente da Câmara, quando seu antecessor fazia manobras para receber cargos ao invés de fazer pelo povo brasileiro. Mas agora, se aqui no Brasil não funciona, lá fora vai funcionar. O membro da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Risch, do Partido Republicano, fez uma declaração em seu perfil na rede social X, criticando a situação política do Brasil nesta segunda-feira, lembrando que Maria Elvira Salazar, o Chris Smith, o Rubio, o Elon Musk, eles já têm feito aí várias declarações mostrando que aqui o que acontece no nosso país está totalmente errado e o que depender deles, eles sim vão trabalhar em prol, não falo apenas do Brasil, mas da liberdade de expressão que muitas das vezes por formas ilegais, por determinações ilegais, segundo as próprias plataformas, são aí decididas e definidas. Segundo o congressista, o ex-presidente Jair Bolsonaro sofre perseguição política do ministro do STF, aquele relator dos atos do dia 8 de janeiro. Ainda o republicano acusa o magistrado de armar o judiciário para fraudar as eleições de 2026. A declaração é do congressista americano, silenciando aí a oposição e protegendo o presidente atual. Lembrando a vocês que existe lá nos Estados Unidos uma investigação sobre aquela agência USAID, sobre o que aconteceu em 2022. Lembrando que Elon Musk já falava na sua rede social no ano passado que ele sabia que havia tido aí interferências tanto do magistrado quanto do atual mandatário do Brasil. Abre aspas, diz aí o deputado americano, né, o parlamentar do Republicanos. A acusação de Jair Bolsonaro não é justiça, é perseguição política, assim como o que aconteceu com o presidente Trump, afirmou aí o Risch, o deputado americano, que saiu em defesa do ex-presidente Bolsonaro e de tudo que está acontecendo aqui da liberdade de expressão. Ele é um membro da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, partido de Donald Trump.
O deputado americano disse que Moraes não é uma ameaça apenas para políticos de seu próprio país, mas também uma ameaça aos Estados Unidos. Por segundo ele, censurar empresas americanas, suprindo a liberdade de expressão e violando a soberania digital. Lembrando que o ministro, na sexta-feira, ele bloqueou a rede social Rumble por não ter um representante legal e também por ter se sentido, claro, aí, certamente, pelo que disse o Pavlovski, em sua rede social, ele se sentiu magoado e aí determinou isso, o bloqueio da Rumble, mas agora, como eu já trouxe até aqui em outra informação, a rede social de Trump se une novamente à Rumble em uma nova ação contra o ministro. Agora, os deputados americanos aí que estão lá na frente estão também em defesa tanto da liberdade de expressão quanto daqueles que são do conservadorismo, como o ex-presidente Bolsonaro. O que acontece? O deputado americano disse que Moraes não é uma ameaça apenas para os políticos do seu próprio país, mas também uma ameaça aos Estados Unidos. A partir disso, vocês sabem o que pode acontecer. O congressista fez uma referência ao processo que tramita na Flórida contra o ministro do STF, movido pela empresa de mídia de Trump e a plataforma Rumble. Diante dessa situação apontada, o Risch, deputado, pediu ao governo Trump e ao Congresso para aplicar sanções econômicas. Ou seja, sanções podem vir, sim, após esta decisão do ministro Alexandre de Moraes. Tanto é que ele quer também a proibição de visto e usar a lei Magnitsky, né, contra o magistrado brasileiro. O que é a lei Magnitsky? Esse recurso legislativo é usado contra pessoas acusadas de infringir direitos humanos ou envolvidos em investigações de corrupção. Entre as penalidades estão o congelamento de ativos e a proibição de entrada nos Estados Unidos. Lembrando aqui a vocês que não há muito tempo esteve aqui no nosso país a OEA, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, e saiu aqui com um pacote de denúncias, tanto de congressistas quanto de advogados dos presos do 8 de janeiro, também do ex-presidente Bolsonaro, assim como de jornalista, tudo o que aconteceu. Decisões arbitrárias, decisões monocráticas que violam os nossos direitos, que violam os direitos humanos. Outro congressista americano, o senador Mike Lee, comentou a publicação do seu colega, bem como o próprio ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. Lee afirmou que os Estados Unidos precisa ficar atento às situações políticas do Brasil por um único juiz que pode causar danos enormes, especialmente se ele estiver tentando usar o sistema judicial como uma arma para impactar o sistema eleitoral. O senador republicano informou que planeja uma viagem para o Brasil no final deste ano, com outros congressistas americanos, para fazer perguntas difíceis sobre o magistrado e a suposta instrumentalização política do sistema judiciário brasileiro. Bolsonaro também se manifestou no X, agradecendo o apoio dos congressistas. Fala que o ex-presidente Bolsonaro não tem o apoio dos americanos, de Donald Trump, dos congressistas americanos. Falem, muitos que dizem, né, o ex-presidente, até a mídia aí, que vive passando pano nas sujeiras do governo, nas sujeiras que vem acontecendo, fala que o ex-presidente Bolsonaro não tem o apoio dos americanos. E com esse apoio, ele vai longe, bem longe do que tudo que estão fazendo e orquestrando para a sua prisão. E assim eu finalizo este vídeo. Agradeço a todos pela presença e participação. Deus abençoe a sua casa e até o próximo vídeo, se Deus quiser.